Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar dar continuidade à nossa aula de direito das coisas, né, os direitos reais, a parte do direito civil que fala sobre o direito das coisas. Recapitulando um pouco, é aquela parte em que as coisas são vinculadas a uma pessoa. E hoje nós vamos falar sobre a propriedade. Muito bem. Na Constituição Federal, no artigo 5º, mais precisamente no inciso 22, a propriedade é tratada como um direito fundamental. E logo na sequência, no inciso 23, também menciona na Constituição Federal que a propriedade ela irá atender à sua função social. Nessa mesma linha, nos vem convir, né, que o conceito desse importantíssimo direito real, que é a propriedade, na coisa própria, né, deverá necessariamente levar em conta sempre o seu aspecto funcional. Então, sempre temos que analisar, avaliar a questão da função, do funcionamento social. Isso porque, atualmente, a propriedade ela não é mais considerada um direito ilimitado, como era antigamente, né? Por essas razões, o Código Civil de 2002, quando ele fala de propriedade, ele cuidou em manter uma linha harmônica com a Constituição Federal, que é a nossa lei fundamental, né? Então, o artigo 1228, ele fala exatamente referente à propriedade, tá? Então, vamos ler o artigo 1228 do Código Civil. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. Bom, ela ainda fala também, ainda menciona os artigos, né, os parágrafos dentro deste artigo, né, que nós vamos tratar no decorrer aí da aula. Bom, se a gente for falar em termos conceituais, né, o direito de propriedade ele consiste no direito real de usar, gozar ou fruir, dispor e reivindicar uma coisa, né, nos limites, é claro, da função social, como menciona o Código. Quando o proprietário ele reúne todas essas faculdades, todos esses poderes, né, podemos afirmar que ele tem a propriedade plena. Notamos que o parágrafo 2º do artigo 1228, ele proíbe os determinados atos emulativos, como assim? Aqueles que não trazem ao proprietário qualquer comodidade ou utilidade e sejam animados pela intenção de prejudicar alguém, de prejudicar uma pessoa. Em outras palavras, a gente pode dizer que isso, na verdade, é um abuso do direito de propriedade. Então, vamos ler o parágrafo 2º do artigo 1228. São defesos os atos que não trazem ao proprietário qualquer comodidade ou utilidade e sejam animados pela intenção de prejudicar outrem. Podemos dizer, de acordo com a regra constante no direito civil, da parte geral do direito civil, que o abuso de um direito há de ser configurado quando houver um desvirtuamento da finalidade do direito exercido, né? Independente se existe dolo ou culpa do seu titular. Muito bem. A propriedade ela tem algumas características e vamos falar dessas características. A primeira delas ela é complexo, né? Propriedade é complexo.
pois ela é formada por um conjunto de poderes ou faculdades. Ela é, na segunda característica, absoluto, no sentido de que se possa fazer dele e o que bem entender, o que eu posso fazer para coisa, da coisa, o que eu bem entender, afinal de contas, a coisa é minha, tá? Mas porque a oponibilidade é erga omnes. Erga omnes, dentro do direito que a gente fala, é o que vale para todos. Outra característica é perpétuo. A propriedade é perpétua, né? Ela não se extingue simplesmente pelo não uso, né? Podendo ser transmitido de gerações em gerações. Eu posso transferir a propriedade para os meus filhos, os meus netos e assim vai. Outra característica é exclusivo, né? Ressalvadas certas situações, a exemplo do condomínio, o poder dominial, né, de alguém exclui o de outra pessoa, concomitantemente, né, sobre aquela coisa. E outra característica é elástico. Pode ser distendida ou contraída na forma de outros direitos reais, sem perder a sua essência. Essa última característica que eu mencionei, o elástico, ela merece uma explicação mais detida, para que não tenha dúvida no decorrer, né, da nossa explicação. A propriedade ela é elástica porquanto certos poderes ou faculdades que lhe são inerentes poderão ser destacados para que sejam formados outros direitos sem que isso implique a sua destruição. Exemplo. Bom, mediante ajuste de vontades e o devido registro, destacamos as faculdades de usar, de fruir um imóvel em favor do usufrutuário, ou seja, em favor de usufruto de alguém, permanecendo com um direito limitado de propriedade. Uma vez que extinto o usufruto, aquelas faculdades elas retornam, consolidando o meu direito pleno de propriedade. Exemplo, eu sou dona de um imóvel, digamos assim, e esse imóvel ele fica de usufruto para os meus filhos, né? Só vou ter a propriedade novamente a meu dispor quando acabar essa forma de usufruto. Bom, o artigo 1229 do Código Civil, ele trata sobre a extensão da propriedade. Aí podemos falar que sobre a propriedade do solo. Esse artigo ele abrange a do espaço aéreo e o subsolo correspondente, em alturas e profundidades úteis ao exercício. Não pode o proprietário opor-se a atividades que sejam realizadas por terceiros a uma altura ou profundidade tais que não tenham ele interesse legítimo de ser impedido, né? Então, vamos ler o artigo 1229 do Código Civil. 1229 do Código Civil. A propriedade do solo abrange a do espaço aéreo e subsolo correspondentes em altura e profundidade úteis ao seu exercício, não podendo o proprietário opor-se a atividades que sejam realizadas por terceiros, a uma altura ou profundidade tais que não tenha ele interesse legítimo em impedi-las. A propriedade do solo, mencionando o artigo 1230, não abrange as jazidas, né, nem minas e demais recursos minerais, os potenciais de energia hidráulica, os monumentos arqueológicos e outros bens que são referidos por lei especial. Então, vamos ler o 1230. A propriedade do solo não abrange as jazidas,
minas e demais recursos minerais, os potenciais de energia hidráulica, os monumentos arqueológicos e outros bens referidos em leis especiais. O proprietário do solo tem o direito de explorar os recursos minerais de emprego imediato à construção civil, desde que não submetidos a transformações industriais oferecidos os dispostos em lei especial. A propriedade do solo, ela tem o direito de ser explorados os recursos minerais de emprego imediato na construção civil, como foi mencionado no artigo 1230, desde que ela não seja submetida à transformação industrial, né, conforme é oferecido em lei especial, leis que são feitas a esse respeito, tá? Dirigidas a essa função, a essa matéria. Muito bem. Existem diversas modalidades de aquisição de propriedade de imóvel que tem previsão no Código Civil de 2002. Então, nós vamos falar de algumas delas, tá? A primeira delas é o uso capião. A uso capião é a primeira modalidade que vamos tratar sobre a aquisição de propriedade. A uso capião é um modo originário de aquisição de propriedade mediante o exercício da posse pacífica e contínua durante certo período de tempo que tem a previsão legal, que tem a previsão na lei. Ela se refere a uma forma de prescrição aquisitiva, razão porque é estendido ao possuidor, naquele que detém a posse do imóvel, o disposto quanto ao devedor acerca das causas que obstam, suspendem ou interrompem a prescrição. Isso a gente encontra lá no artigo 1244. Estende-se ao possuidor o disposto quanto ao devedor acerca das causas que obstam, suspendem ou interrompem a prescrição, as quais também se aplicam a uso capião. Bom, os fundamentos da uso capião são a necessidade de segurança jurídica e a função social. Como nós falamos, a propriedade ela é fundamentada na função social, né? Bom, e para que seja configurada a uso capião, é necessário a conjugação de 3 pressupostos. Quais são eles? A posse, o tempo e o animus domini. É possível haver a soma de posses para efeito de reconhecimento do uso capião. Então, é denominado aí accessio possessionis. Vamos ver o que trata o artigo 1243 do Código Civil. 1243 do Código Civil. O possuidor pode, para o fim de contar o tempo exigido pelos artigos antecedentes, acrescentar à sua posse a dos seus antecessores, contanto que todas sejam contínuas, pacíficas e, nos casos do artigo 1242, com justo título e de boa fé. Nós já estudamos na aula anterior referente às posses, né? Bom, acrescentamos ainda que nem todo bem é passível de ser usucapiado ou usucapido, né? Temos como exemplo aqueles que representam valores personalíssimos e inestimáveis, como o nome ou a honra. Em geral, bens com expressão econômica, eles podem ser usucapiados, né? Mas, como toda regra tem a sua exceção, existem as exceções. Bom, existem algumas espécies de uso capião que nós vamos falar agora, tá? Existe a espécie do uso capião
extraordinária, que retrata no artigo 1238. Artigo 1238. Aquele que, por 15 anos, sem interrupção nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquirir-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé, podendo requerer ao juiz que assim o declare, por sentença, a qual servirá de título para o registro no cartório de registro de imóveis. O prazo estabelecido neste artigo reduz-se-á a 10 anos, se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo. Muito bem. Aquele que, por 15 anos, sem interrupção nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquirir-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé, por meio da uso capião extraordinário. Tá? Nesse caso, o possuidor ele vai requerer ao juiz que assim declare por sentença. Isso vai servir para ele o título para que ele seja registrado no cartório de registro de imóveis. Notamos aqui que para essa forma de prescrição aquisitiva, no caso de uso capião extraordinário, pouco importa a intenção do possuidor, ou seja, pouco importa a intenção daquela pessoa que está requerendo uso capião, né? Se é de boa fé ou se é de má fé. O prazo que é estabelecido no artigo 1238, ele vai se reduzir para 10 anos se esse possuidor houver estabelecido dentro no imóvel que ele está requerendo a moradia habitual ou se nele for realizado obras ou serviços de caráter produtivo, né, caracterizando assim, podemos chamar de posse e trabalho, né? Bom, nós temos também a uso capião ordinária, é o que retrata o artigo 1242. Aquele também adquire também a propriedade do imóvel, aquele que, contínua e incontestadamente, com justo título e boa-fé, o possuir por 10 anos. Bom, adquire a propriedade do imóvel aquele que tenha posse contínua e que não seja contestada, tem o justo título e boa-fé. E se ele possui isso por 10 anos, ele pode adquirir através do uso capião. Bom, isso trata-se de uma forma ordinária de prescrição aquisitiva que o Código Civil prevê. Agora, será de 5 anos o prazo se o imóvel houver sido adquirido onerosamente, ou seja, eu gastei dinheiro para adquirir este imóvel, né? Com base no registro constante do respectivo cartório. Então, foi registrado e foi cancelado posteriormente. Desde que os possuidores nele tiverem estabelecido a sua moradia ou realizado investimento de interesse social ou econômico. Então, eu posso reduzir nesse caso, em vez de ser 10, 15 anos, vai passar a ser 5 anos, né? Uso capião neste caso, o prazo que eu tenho a moradia nesse local. É o caso, por exemplo, nessa hipótese, de a pessoa comprar um imóvel e ignorou o vício que tinha uma escritura ou que precisava de uma escritura. Acontece muito isso, casos de pessoa que inocentemente acabam comprando o imóvel, achando que está adquirindo imóvel, mas o imóvel ele só se dá mesmo a propriedade através de uma escritura,
né, da escritura pública, né, registrado no cartório de registro de imóveis. E muitas pessoas acham que o simples fato de eu comprar ou até mesmo fazer um contrato de compra e venda daquele imóvel, isso vai me dar segurança. Não. A única forma que me dá segurança na questão da compra de imóvel é o contrato de compra, contrato de compromisso de compra e venda, desde que ele seja cumprido, tá? Bom, nós temos também o uso capião constitucional, ou ele também é chamado de uso capião especial, rural. Ou pode ser chamado também de uso capião pro labore. Esse tipo de uso capião, ele tem previsão no artigo 191 da Constituição Federal e 1239 do Código Civil. Vamos ler o 1239 do Código Civil. Aquele que, não sendo proprietário do imóvel rural ou urbano, possua como sua por 5 anos ininterruptos, sem oposição, área de terra em zona rural não superior a 50 hectares, tornando-a produtiva por seu trabalho ou de sua família, tendo nela sua moradia, adquirir-lhe-á a propriedade. Bom, segundo o artigo 1239 do Código Civil, né, aquele não sendo proprietário de um imóvel rural ou urbano, então ele não tem outra propriedade, ele só está tentando adquirir essa, né? Porque ele possui essa propriedade como sua, e por 5 anos ininterruptos ele esteve com posse dessa propriedade, né? Sem oposição, não teve ninguém que viesse requerer aquela propriedade. Então ele não teve oposição. Ninguém reivindicou aquela propriedade. E essa propriedade, ela fica em zona rural e ela não tem a quantidade dela, o limite territorial dela não é superior a 50 hectares. E a pessoa, ela produz nessas terras, ela tornou essa propriedade uma terra produtiva, seja pelo seu trabalho, por seu trabalho, ou seja, da sua família. E ela ainda mora dentro dessa propriedade. Se isso tudo estiver no contexto, eu posso adquirir a propriedade através do uso capião. Bom, e essa regra, ela que tem no artigo 1239, né? 1239, ela também é idêntica à que está prevista no artigo 191 da Constituição Federal. Então, ela é uma cópia praticamente da Constituição Federal. Agora, nós temos outro tipo de uso capião constitucional ou especial, urbano, ou pode se chamar de promísero, e tem previsão no artigo 183 da Constituição Federal, e também no artigo 1240 do Código Civil. E podemos dizer também que tem previsão no Estatuto da Cidade, no artigo 9º. Bom, essa forma de uso capião, assim como a que nós relatamos, ela tem a fundamentação na Constituição Federal, no artigo 183, como eu mencionei, tá? E também no artigo 1240, vamos ler o artigo 1240 do Código Civil. Aquele que possuir como sua área urbana de até 250 metros quadrados por 5 anos ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á domínio desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Então, essa mesma previsão legal que tem no artigo 1240 do Código Civil também se encontra na Constituição Federal, tá? É como se fosse uma cópia da Constituição Federal, é só para reforçar o uso capião urbano, né? Ele vai até 250 metros quadrados. Bom, nós temos também o uso capião familiar,
que também tem previsão no artigo 1240-A do Código Civil. 1240-A. Aquele que exerce por 2 anos, ininterruptamente e sem oposição, posse direta com exclusividade sobre imóvel urbano de até 250 metros quadrados, cuja propriedade divida com ex-cônjuge ou ex-companheiro que abandonou o lar, utilizando-o para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio integral, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Bom, o artigo 1240-A do Código Civil, né, ele fala aí referente ao uso capião familiar. Bom, esse artigo ele foi incluído no Código Civil pela Lei 12.424 de 2011, que foi chamada como uso capião familiar, ou uso capião pró-família, ou uso capião por abandono de lar conjugal. Ele foi adquirido cujo esse direito somente esse direito somente poderá ser reconhecido ao possuidor uma única vez, tá? Então, todos esses direitos referentes ao uso capião familiar, ele também são contemplados, inclusive para as famílias homoafetivas, tá? Então, como se pode notar, o prazo que se opera a prescrição aquisitiva, ele é reduzido aqui nesse caso. O Código Civil, ele menciona somente 2 anos para esse tipo de uso capião. Se a gente comparar as outras formas de uso capião que mencionamos há pouco, né? São 10 anos, 15 anos, 5 anos. Esse caso da uso capião familiar são 2 anos, né? Bom, com efeito, se o abandono do lar ele não é mais um fundamento jurídico para o divórcio, né? Hoje em dia nós não consideramos mais, no caso de abandono de lar, na medida que esse direito é essencial potestativo e dispensa a causa específica declarada. Por outro lado, poderá resultar no reconhecimento da uso capião em favor do cônjuge ou companheiro, se for união estável. Que é esse cônjuge ou companheiro que permaneceu no imóvel desse casal, exercendo a posse mansa, pacífica ou com ânimos domini. O que eu ressalto aqui, que isso aqui é muito sério, porque de repente, digamos que eu me separe, mas eu ainda não me divorciei legalmente, e foi adquirido o imóvel na constância do casamento, ou na constância da união estável. Aí o que acontece? Eu saí desse imóvel, mas o meu ex-cônjuge continuou no imóvel. E aí, se passar 2 anos, ele pode entrar com uso capião familiar e ter o direito sobre o imóvel, se eu não recorri isso antes. Então, isso é muito preocupante e é para ficar atento nesses casos. Então, o abandono ele deve resultar de comportamento voluntário e unilateral para que se possa ser configurada a modalidade do uso capião. Temos também outra modalidade de uso capião, que é o uso capião indígena. O nome está falando indígena, né? É dos índios. Nós temos previsão no artigo 1228, nos parágrafos 4º e 5º do Código Civil. 1228, parágrafos 4º e 5º. O proprietário também pode ser privado da coisa se o imóvel reivindicado consistir em extensa área, na posse ininterrupta e de boa fé, por mais de 5 anos, de considerável
número de pessoas e estas nela houveram realizado em conjunto ou separadamente obras e serviços considerados pelo juiz de interesse social e econômico relevante. No caso do parágrafo antecedente, o juiz fixará a justa indenização devida ao proprietário, pago o preço, valerá a sentença como título para o registro do imóvel em nome dos possuidores. Muito bem. O uso capião indígena, ele também é previsto no Estatuto do Índio, né, que é a Lei 6.001 de 1973. Né? Então, ela é regulamentada através dessa lei. Essa modalidade ela é pouco conhecida, né, mas merece aí a gente ressaltar que existe essa possibilidade. Mas o regulamento deste tipo de uso capião é através do Estatuto do Índio. Agora, quando nós falamos de propriedade, a lei ela não só menciona a questão da aquisição de propriedade imobiliária, ela também menciona a questão da aquisição da propriedade mobiliária, né, que é referente à aquisição da propriedade móvel. Não tem a mesma importância, no caso, a lei ela não trata com a mesma importância a questão que é dispensada aos imóveis, mas também merece atenção no caso dos bens móveis. Nós temos também o uso capião. Tá? Na perspectiva da Constituição Federal, também é a função social. O Código Civil ele admite as formas ordinárias e extraordinárias de uso capião para bens móveis. Aquele que possuir coisa móvel como sua, contínua e incontestadamente durante 3 anos, com justo título e boa-fé, tem a possibilidade de adquirir esse tipo de propriedade, de coisas móveis. Isso tem previsão no artigo 1260 do Código Civil. Bom, então trata de forma ordinária de uso capião, como se dá na situação em que o sujeito, né, no caso o possuidor, ele adquire um veículo, digamos, mas ignora um defeito existente no ato da transferência e devidamente documentado. Ele poderá usucapir o automóvel em 3 anos que ele tiver essa posse. Ainda há também a forma extraordinária de uso capião da propriedade mobiliária, caso em que o justo título ou boa-fé também não importam. Se a posse da coisa móvel se prolongar por 5 anos, produzirá uso capião independente do título de boa-fé, né, independente do título ou da boa-fé, conforme menciona o artigo 1261 do Código Civil. Vamos lá, 1261. Se a posse da coisa móvel se prolongar por 5 anos, produzirá uso capião independentemente do título ou boa-fé. Nesse caso, mesmo um bem roubado ou furtado, ele pode ser uso capião, ele pode ser uso capido, né? Portanto, o uso capião extraordinária, ele dispensa o elemento subjetivo ou psicológico de boa-fé. Temos também, na questão da aquisição, a ocupação. Também adquirirá a propriedade imobiliária aquele que se assenhorear de coisa sem dono, sendo essa ocupação defesa por lei. Em outras palavras, denomina-se ocupação, o ato de assenhoramento de um bem móvel sem dono ou uma coisa abandonada.
Isso trata de um ato jurídico em sentido estrito ou não negocial, uma vez que o efeito jurídico decorrente do simples comportamento de se apoderar de um bem, né, a aquisição da propriedade, deriva automaticamente da lei. É óbvio, não se pode pretender adquirir a propriedade de uma coisa perdida, né? Nesse caso, uma vez que seu dono ainda está procurando, né? Então, ainda há um liame entre si e a coisa. Quanto à coisa perdida, nós temos previsão legal nos artigos 1233 até 1237 do Código Civil, né? Bom, aquele que acha coisa perdida, ele tem o dever legal, né, de efetuar a sua devolução. Eu achei uma coisa, eu tenho que devolver, né? Fazendo jus a uma recompensa, né? Que a gente chama de achádego. Bom, trata-se de coisa perdida, tratando-se de coisa perdida, é forçoso convir não ser adequado o ditado popular, né? Achado não é roubado. Pode até não ser o caso de tipificar como roubo, mas certamente um crime de apropriação indébita de coisa achada, né? Eu posso até configurar aí o artigo 169, inciso 2º do Código Penal. Então, cuidado, achado não é roubado, não é bem assim, né? Temos que ter cuidado, porque o que eu achei eu tenho que devolver. Onde é que eu posso devolver? Eu posso devolver numa delegacia de polícia, para um policial, eu posso devolver, tá? Bom, também temos outra característica, achado de tesouro. O achado de tesouro, ele também pode determinar a aquisição da propriedade imobiliária. Trata-se de algo difícil de ocorrer nessa vida, né? Mas não é impossível. E se ocorrer, qual é o tratamento jurídico que tem que ser dado, né? Que o legislador preparou? O Código Civil, ele menciona nos artigos 1264, 1265 e 1216, eles regulamentam a respeito disso. Vamos lá. 1264. O depósito antigo de coisas preciosas, oculto ou de cujo dono não haja memória, será dividido por igual entre o proprietário do prédio e o que achar o tesouro casualmente. 1265. O tesouro pertencerá por inteiro ao proprietário do prédio, se for achado por ele ou em pesquisa que ordenou, ou por terceiro não autorizado. 1266. Achando-se um terreno aforado, o tesouro será dividido por igual entre o descobridor e o enfiteuta, ou será deste por inteiro quando ele mesmo será descobridor. Então, essa questão do tesouro também tem regulamentação. É claro que não conheço nenhum fato de ter ocorrido até o momento, tá? Mas pode ser que tenha ocorrido em algum lugar. Outra situação, outro tipo de aquisição é a tradição. No nosso direito brasileiro, a aquisição da propriedade, ela não deriva apenas do título, exigindo-se também ainda uma solenidade. Por tal razão, se a pessoa assina o instrumento contratual de compra e venda para aquisição de um veículo à vista, por exemplo, ele somente será considerado proprietário quando a tradição do bem se operar. Isso porque, nos casos de bens móveis, a solenidade exigida é a tradição, ou seja, a transferência ou a entrega da coisa ao adquirente. Ao passo que, conforme já vimos,
No caso de bens imóveis, é o registro. No caso de bens imóveis, é a documentação que eu tenho que transferir. No caso do veículo, eu tenho que transferir a documentação para aquela pessoa que está adquirindo aquela propriedade. A tradição, ela pode ser real, quando ela é real, quando a coisa é efetivamente entregue ao adquirente, como se dá, por exemplo, na compra de uma camisa no shopping, numa loja no shopping. Outra característica, né, da tradição, que ela pode ser ficta, né? Aqui não há uma transferência efetiva, mas apenas fictícia. Por exemplo, um constituto possessório é a situação em que o sujeito ele já possuía a coisa. Outra espécie de tradição é a simbólica, quando a transferência do bem se opera por meio de um símbolo ou sinal. Exemplo, a entrega das chaves do apartamento. Outro importante aspecto diz respeito à proibição da alienação a non domino. O Código expressamente prevê a impossibilidade de a tradição operar a transferência da propriedade, se a alienação for feita por quem não é dono, né, daquela coisa no caso. Mas essa regra ela tem a sua exceção no artigo 1268 do Código Civil. Vamos lá. 1268. Aquele que, trabalhando em matéria-prima em parte alheia, obtiver espécie nova, desta será proprietário, se não se puder restituir a forma anterior. Bom, esse artigo, ele contempla com amparo na teoria da aparência a cláusula geral de boa-fé objetiva. Notamos que a validade da alienação, nesse caso, pressupõe, além da boa-fé do adquirente, a posterior aquisição da propriedade por parte daquele que se apresentava como dono da coisa. Caso não seja posteriormente adquirida a propriedade, para efeito de legitimar a alienação realizada, pensamos que a coisa ela deverá retornar ao seu real titular, né, fazendo jus o adquirente prejudicado as respectivas perdas e danos. Bom, outra espécie de aquisição de propriedade imobiliária é a especificação. A especificação é um modo de aquisição de propriedade imobiliária por meio da transformação da matéria-prima em obra final. Em geral, tem natureza de ato jurídico em sentido estrito, ou seja, consiste em um comportamento humano voluntário e consciente, cujo efeito jurídico está previamente determinado na lei. Imagine, a título de exemplo, que Joana, ela é uma artesã premiada, utiliza sem perceber a argila da colega Maria, né, para realizar a sua obra. E isso o Código Civil, em seus artigos 1269, 1270 e 1271, eles mencionam a respeito desta parte. Vamos lá. 1269. Aquele que, trabalhando em matéria-prima em parte alheia, obtiver espécie nova, desta será proprietário, se não se puder restituir a forma anterior. 1270. Se toda a matéria for alheia e não se puder reduzir a forma precedente, será do especificador de boa-fé a espécie nova. 1271.
Aos prejudicados nas hipóteses dos artigos 1269 e 1270, se ressarcirá o dano que sofrerem, menos ao especificador da má-fé, no caso do parágrafo 1º do artigo antecedente, quanto irredutível à especificação. Bom, notamos que, como regra geral, a lei contempla o especificador estabelecendo um critério de compensação para o dono da matéria-prima, né? De certa forma, nós vemos aí, em nosso pesar, um certo grau de influência da posse de trabalho em favor daquele de boa fé que realizou o serviço artístico, né? Bom, outra forma aí que nós temos de aquisição da propriedade imobiliária é a confusão, commistão e adjunto, né? São 3 formas pouco comuns desse tipo de aquisição. E antes de analisarmos, vamos fazer uma referência, né, pela codificação da palavra comissão, que aqui nós podemos dizer que ela é equivocada, né, resultando de um erro material, porque a terminologia que deveria ser correta é commistão. Bom, outra observação importante é a respeito da diferença que existe entre a confusão, que é aqui que é tratada, né, que é um modo de aquisição de bens móveis, com a confusão, que é estudado no direito das obrigações. Bom, quanto a essa última citação, ocorre que, quando as qualidades de credor e devedor são reunidas em uma mesma pessoa, extingue-se, consequentemente, a relação jurídica obrigacional. Trata-se de uma situação em que os sujeitos se confundem, seja causa-mortis, quando o sujeito é devedor de um parente, ou por força do falecimento, adquire por sucessão a sua herança, ou por ato inter vivos, né? Se o indivíduo subscreve a título de crédito, obrigando-se a pagar o valor descrito no documento, e a cártula, após circular, chega às suas próprias mãos através de um endosso. Já a confusão prevista no artigo 1272 a 1274 do Código Civil é referente à aquisição da propriedade imóvel, de coisas líquidas que se misturam, né? Pois bem, traçadas essas observações, né, vamos compreender essas figuras. A confusão é a mistura de líquidos, água e vinho, por exemplo. A commistão é a mistura de sólidos, areia e sal mineral. É um exemplo. A adjunção é a justaposição de uma coisa a outra. Uma peça de metal fundida é acoplada a uma placa de cobre, por exemplo. Em tais casos, se as coisas permanecerem a proprietários diferentes, o que fazer nesse caso, né? É o que vem o Código Civil aí regulamentar nos artigos 1272, 1273 e 1274. Então, vamos lá. 1272. As coisas permanecem a diversos donos, confundidas, misturadas ou adjuntadas, sem o consentimento deles, continuam a pertencer-lhes, sendo possível separá-las sem deterioração. 1273.
Se a confusão, comissão ou adjunção se operar de má-fé, a outra parte caberá escolher entre adquirir a propriedade do todo, pagando o que for seu, abatida a indenização que lhe for devida, ou renunciar ao que lhe pertencer, caso em que será indenizado. 1274. Se da união de materiais de natureza diversa se formar espécie nova, a confusão, comissão ou adjunção aplicam-se as normas dos artigos 1272 e 1273. Nota-se mais uma vez que o legislador ele utiliza como parâmetro para a definição de direitos a boa-fé ou a má-fé do agente nas perspectivas do princípio maior da eticidade. Bom, vamos falar agora sobre a perda da propriedade, seja ela móvel ou imóvel. E o Código Civil, ele relata no artigo 1275. Além das causas consideradas neste Código, perde-se a propriedade. Primeiro, por alienação. Segundo, por renúncia. Terceiro, por abandono. Quarto, por perecimento da coisa. Quinto, por desapropriação. Muito bem, isso é o que relata o Código Civil. A expressão, além das causas consideradas nesse Código, não pode ser ignorada na medida em que indica tratar-se de um rol não exaustivo. A usucapião, por exemplo, embora não esteja previsto nesse dispositivo, ele também opera uma perda de propriedade por parte de quem sofre a ação da posse de ad usucapionem, né? A posse de usucapião. A alienação, ela traduz a transferência de propriedade, a exemplo do que se dá como efeito da tradição decorrente da compra e venda. O vendedor, por óbvio, ele perde a sua propriedade em favor do adquirente. A renúncia, por sua vez, ela consiste em um ato formal de abdicação da coisa, como ocorre no ato renunciativo de um imóvel, lavrado e registrado em cartório. Diferentemente do abandono, né, que o abandono é informal, ou seja, mera deixação de material da coisa, independentemente de escrituração ou registro cartorário. O perecimento também opera o fim da propriedade, na medida em que consiste na destruição do próprio bem, como a situação em que uma peça de ferro é completamente arruinada pela força da maresia. E a desapropriação, que é um tema que é estudado no direito administrativo, que também resulta da extinção da propriedade, que quando a desapropriação é quando o poder público ele requisita aquele bem para as vias para utilização pública, né? Bom, o artigo 1276, ele também foi mencionado, ele deve ser ressaltado por causa do abandono de imóvel. Então, ele vem regulamentar aí no artigo 1276. Vamos lá. O imóvel urbano que o proprietário abandonar com a intenção de não mais o conservar em seu patrimônio e que, se não encontrar na posse de outrem, poderá ser arrecadado como bem vago e passar 3 anos depois à propriedade do município ou a do Distrito Federal, se achar nas respectivas circunscrições. Então, ele passa a ser
né, do município, se não for requisitado aí. Bom, existem aí, né, no caso do abandono, ele pode depois ser configurado um imóvel do poder público. Bom, vamos ficar por aqui e até a próxima aula. Tchau!